quero compartilhar a palavra sobre o encontro com Deus. A diferença, meus irmãos, de nós termos um encontro verdadeiro, genuíno, profundo com Deus. Não somente de ouvir falar, não somente de assentar aos bancos e ouvir falar testemunhos de algo que Deus fez, mas de uma vivência individual, pessoal com Deus. Nós vemos que Jacó, ele passa a sua vida em um grande conflito. Se você vê, ele sempre está fugindo de pessoas, sendo enganado por pessoas. A vida dele foi essa, sempre colhendo frutos das suas escolhas. E Jacó teve o seu encontro ali com seu pai, anos atrás. Jacó tomou o lugar do seu irmão, sendo que ele queria a bênção, ele recebeu a bênção da primogenitura. Depois nós vemos Jacó saindo do seio familiar, indo até a casa de Labão, e ali foi enganado por Labão. Pensou que estava ali trabalhando para casar-se com Raquel, mas na verdade, quando ele passou 7 anos, ali ele teve o seu momento e descobriu que a esposa que havia recebido era Leia. E depois mais 7 anos trabalhando em favor de Raquel. E depois mais 6 anos trabalhando na casa de Labão, sendo enganado, sendo ali usurpado do seu valor, das coisas que ele fazia. Pense, irmãos, numa luta, não é? Mas Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Talvez, se alguém olhasse para ele e visse a realidade dele, visse a postura dele, visse as escolhas que ele tinha feito, talvez alguém pudesse dizer: esse daí é um caso perdido. Esse daí não tem nada que possa transformar essa circunstância. Mas Deus, que é especialista em mudar a expectativa humana, Ele olhou e disse: espera aí que vai ter um momento de transição na vida de Jacó. Oh, glória! Você sente esta alegria do Espírito aí? Porque sempre haverá um momento de transição na nossa vida. Talvez você cresceu no Evangelho, glória a Deus por isso, teve a sua caminhada, mas em um dado momento você teve que ter o seu momento de conversão a Deus. Talvez, como nós já vimos hoje, uma jovem indo para Jesus, tendo ali suas experiências com o Senhor. Talvez você não cresceu no lar evangélico, mas após isso você teve um momento com Deus, e ali também Deus te encontrou, te marcou, e você nunca mais foi a mesma pessoa. Deus sempre tem um momento de transição. E aqui nós vemos Jacó não numa posição de pobreza. Jacó, nesse texto, ele já está numa posição de riqueza. Porque agora ele já havia 20 anos na casa de Labão, servindo. E Deus, se você volta alguns capítulos anteriores, você vai ver que Deus fala para ele: saia daqui. Saia e volte para a tua parentela. Imagina, irmãos, Jacó teve uma experiência muito ruim com a sua família de origem. Ele estava ali praticamente fugido do seu irmão. Imagina, 20 anos sem ter aquela comunhão, eram gêmeos. Eram gêmeos, irmãos. Havia uma ligação profunda entre eles. Eles haviam compartilhado do mesmo espaço na barriga da sua mãe. Imagina só, 20 anos longe. Imagina a ferida no coração de Jacó, mas também imagina a ferida no coração de Esaú. Mas aí agora Deus encontra ele e diz assim: Jacó, volta. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é muito responsável de fazer o impossível dele na nossa vida, mas também de nos colocar a autorresponsabilidade daquilo que a gente tem que fazer. Não é Deus, é você. O liberar perdão
para aquele que te feriu não é Deus, é você. O pedir perdão por quem você feriu não é Deus, é você. Pagar aquilo que você está ali em devendo não é Deus, é você. Ele te dá a capacitação, mas quem vai fazer é você. Diga para o seu irmão: meu irmão, olha com muita fé, tá bom? Meu irmão, tenha calma. Deus vai te ajudar, mas é com você. Amém? É importante a gente falar sobre isso, porque como já foi dito nesta noite, nós vivemos numa geração que não sabe o que é autorresponsabilidade, joga para o outro a responsabilidade, joga para o líder, joga para o pastor, joga para a congregação, aí muda de denominação e acha que é dessa maneira. Deus não fez aqui, as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, então eu vou para cá. Aí não acontece, aí fala, eu vou voltar. Entenda, eu preciso estar no centro da vontade de Deus, dentro do projeto de Deus para a minha vida. Isso é que faz a diferença em tudo. E não jogar para o outro. Eu tenho que decidir em Deus o que o Senhor quer de mim. É para ir ou para ficar? É para aceitar ou é para negar? O que Deus quer que nós façamos? As nossas escolhas precisam passar pelo crivo do Espírito Santo. E Ele sempre fala. Sempre fala. E nós vemos aqui Jacó em um momento decisivo, onde ele sabe que já enviou mensageiros ao seu irmão, e ele sabe que ele está vindo, o encontro vai acontecer. Mas agora, passado Val, o rio de Jaboque, ali ele passa todo mundo e fica sozinho, porque o encontro com Deus é individual, é pessoal, tem que ser no secreto com Ele. Aleluia. O inimigo das nossas almas, ele acusa, ele expõe, ele faz vergonha. O Espírito Santo não, ele constrange. Você sente dentro de você um constrangimento, uma necessidade de mudança. E as circunstâncias à sua volta começam a indicar que é necessário uma nova postura. E ali você toma posição e vem à frente e fala: aqui sou eu. Eu preciso mudar. Jacó teve o encontro com o anjo do Senhor. E nós vemos que em muitos momentos, nós vemos a cristofania, né? No Antigo Testamento, o anjo do Senhor aparecendo ali, representando sim a figura de Jesus. E nós vemos que o que me chama a atenção é que quando Jacó pergunta ao anjo: qual é o seu nome? Curioso, não? E o anjo disse assim: por que você pergunta o meu nome? Para que você quer saber? Entenda, Jacó sabia que ele estava falando com o Senhor. Ele não tinha dúvidas, mas ele queria ouvir o nome. Mas nós vemos que depois ele não fica contendendo, conversando, articulando com o anjo do Senhor, porque bastou, porque ele sabia que aquela presença era do Senhor. Entenda, quando você sabe que é o Senhor, ninguém tira a certeza do teu coração. Quando você está passando a luta e começa a vir a tempestade, aí você vê aquele vulto vindo no meio da tempestade, aí alguém fala assim: é um fantasma, aí você fala: não, é o Senhor. É Deus que está vindo na minha direção nessa circunstância. Nós vimos aqui um testemunho de cura através da mão dos médicos. Foi a cura através da mão dos médicos. E nós vimos Jesus vindo ao encontro de uma jovem. E Jesus sempre vem ao nosso encontro. Seja na enfermidade, seja na cura, seja na proteção, seja no livramento, mas também seja pelo processo da enfermidade também. Ele sempre está agindo.